Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a sessão ordinária do primeiro período legislativo em 5 de abril de 2016. Peço para que coloque o hino nacional. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que se encontram aqui hoje nessa sessão e dizer que houve um pouco de atraso porque estávamos discutindo uma matéria referente ao aumento que ficou de ser dado para os professores e hoje se encontram todos aqui presentes. Passando para o pequeno expediente. Não temos nenhum inscrito. Em seguida, passo para o grande expediente. Também não há inscrito. Fica franqueada a palavra para o vereador que queira usar a palavra com tempo de 10 minutos. Vereador Walter de Gabriel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, a vereadora Verusca. Cumprimentar aqui a plateia presente, representada aí pela PLB, na pessoa da senhora Vera. Cumprimentar o secretário Nilson, cidadãos e cidadãs aqui presentes nesta casa. Veja ali nosso amigo Zé Leodório, Lagoa de Ramo, e todos os cidadãos e cidadãs dessa noite aqui. Boa noite a todos e a todas. Tem ali também nossa amiga Neide, Roberta, pessoas que fazem parte aí da área da saúde no geral, ou de educação. Eu venho aqui nesta noite só fazer jus a esta questão dessa complementação dos salários. Eu não sei se muitos ainda lembram, mas naquela noite da votação eu fiz uma observação em relação aos 5.01 que estava ficando para trás. Mas poucas pessoas observaram porque estavam na euforia do reajuste e acabou se concordando nos 8% e findou o ano de 2015 com essa pendência. Então, o presenterino vai explicar a questão porque todos os projetos que vêm a essa casa,
antes de entrar em votação, é preciso que passe também pela assessoria jurídica desta casa. Eu cumprimento também meu amigo Zé Fininho da Limeira, que está ali atrás, eu não tinha... Desculpa, Zé. Então, a gente tem sempre a cautela de, além do nosso entendimento, a gente também ouvir o parecer jurídico, que tem assessor jurídico nesta casa, então, para não correr o risco de fazer algo que depois venha prejudicar pessoas, né? Então, sempre existe essa cautela, esse cuidado nesta casa. E dizer que é justo, é correto correr atrás. Tenho absoluta certeza que todos os vereadores aqui serão favoráveis a esse adicional. Não tenham dúvida disso, aí eu posso falar por todos, até porque nós sabemos que é lei e que é direito do cidadão. E, do mais, eu só gostaria de fazer o apelo ao secretário de infraestrutura deste município, que tem observado algumas ruas na Cidade Nova, que precisam de ser capinadas, inclusive a praça, lá na Capela, já tem muito mato, e também no Parque das Algarobas, onde está sendo construída uma quadra, e o mato é muito intenso, eu não sei como os trabalhadores estão conseguindo trabalhar dentro do mato. Então, seria importante que pudesse estar dando uma verificada. E tenho observado também que o mato, mesmo sem estar chovendo, mas o mato é muito intenso nos povoados de Três Zequinha, Boa Esperança, Lagoa de Ramo, Maria Preta estava, mas foi feito serviço semana passada. Então, que a prefeitura possa estar revendo esses povoados, que não é muita coisa para se fazer. Uma pessoa com aquela máquina que corta rapidinho, aquela máquina a gasolina. Então, que possa estar vendo a limpeza dos nossos povoados. Os Três Zequinha também tem muito mato. Então, que alguém possa estar vendo isso. E eu aproveito, e até vejo pessoas da gestão aqui, eu sempre dei essa sugestão aqui nesta casa. Porque, muitas vezes, a pessoa vê o vereador fazendo uma cobrança e interpreta, pelo fato de ser oposição, que está fazendo aquilo para prejudicar o gestor, o secretário A ou o secretário B. E isso não é verdade. Nós, vereadores aqui, representamos comunidades, representamos bairros e representamos pessoas, né, de todo o município, não só porque eu moro em tal lugar, só vou representar tal lugar. Eu acho que o vereador que tiver consciência, ele representa todo o território do seu município. Então, eu já dei essa sugestão em outros momentos e volto a dar novamente, que a gestão pudesse disponibilizar uma pessoa com responsabilidade para anotar as pendências que se fala aqui e depois alguém averiguar se isso realmente de fato procede, porque estaria ajudando até a própria gestão a administrar. E não ver isso simplesmente como uma crítica banal, como sempre tem acontecido. Então, é importante que alguém leve a sério, que observe e que não veja simplesmente como uma crítica qualquer, ou crítica política ou politicagem. Porque cada vereador aqui tem o seu local de representação, tem as suas pessoas, enfim. E no final, a gente acaba cumprindo nosso papel como fiscalizador e o gestor como administrador. Então, sai bom para a população, que é quem mais interessa o trabalho de nós todos. No mais, me pronunciarei na ordem do dia se for necessário. Obrigado. Mais algum vereador? Bom, gente, como não há mais oradores para o grande expediente, gostaria de acrescentar, Walter Gabriel, que realmente foi discutido. Lembro muito bem que Vossa Excelência sinalizou a respeito dessa diferença do salário dos servidores do magistério, porém, ficou essa discussão em aberto. A PLB se encontra aqui presente, junto com o ex-secretário Nilson, ex-secretária Aronise. Sejam todos bem-vindos.
E agora, em assembleia, eles enviaram esse documento para esta casa. Tenho certeza que nós, vereadores, iremos, da melhor maneira possível, tentar corrigir essa diferença do salário, porque foi uma promessa também do próprio prefeito, que se houvesse orçamento, iria corrigir. Então, vamos discutir a matéria. Tem mais um orador aqui, o colega Isaías. Oi. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa do presidente interino, Reinaldo, aos demais vereadores, a plateia aqui presente, em especial as meninas ali da Brasa, saudar também meu companheiro de partido, que sempre se encontra aqui nessa sessão, Nelson, saudar também Doinha, que é pré-candidato a vereador, saudar também nessa noite os professores que estão aqui presentes. E destacar que a educação de Teofilândia, em termos de garantias e direitos, ela vem sendo prioridade dentro da gestão do prefeito Adriano. Primeiro com a secretária Eronise, que também é professora, ex-secretária Eronise, com o secretário Dudu. Se existe uma abertura muito grande para se dialogar sobre os direitos dos professores. E durante esses mais de 3 anos, a gente pode perceber e comparar através de dados que no quesito, né, salarial, no quesito de enquadramento, de mudanças de níveis, os professores vêm sim, né, garantindo esses direitos. E seria ruim, até porque seria muito ruim se o prefeito Adriano não tivesse também uma abertura para isso. Porque já foi professor, conhece a realidade da educação em nosso país, que tem avançado e avançou durante esses anos, mas que se precisa avançar ainda mais. Porque a gente pode falar de números de matriculados, mas o nosso país ainda, em termos de qualidade realmente da educação, ainda se tem muito para ser feito. E aí é preciso dar um salto. É tanto que se fala hoje uma reforma na educação básica, no ensino básico, porque tem percebido realmente que ainda os índices, e em Teofilândia tem avançado, mas ainda se encontra abaixo, precisa melhorar ainda muito. E não é papel apenas do professor. Acredito eu que o papel de transformação da educação, ele não se dá só pelo professor, também pelo professor, mas se dá através da relação entre professor, aluno, escola e família. Enquanto não conseguimos estabelecer essas relações para essa transformação na educação, continuaremos a ser ainda um país emergente, porque nenhum dos países desenvolvidos conseguiu chegar onde chegou sem realmente uma educação de qualidade. E aí vocês que são os educadores do município, são uma base, são um pilar dessa educação. Porque muitas vezes, se o aluno não tiver essa base, e aí principalmente no que diz respeito à educação infantil, nas creches, tenho certeza que esse aluno, ele pode até passar de ano, mas quando chegar para cursar a universidade, ele vai ter uma série de dificuldades. E são muitas as queixas dos professores, né, das universidades, que fazem em relação a esses alunos que chegam até lá. Eu sempre fui aluno de escola pública e percebi muito a dificuldade, né, na universidade, porque a gente percebe ainda que se tem avanço sim, mas que se precisa melhorar ainda muito nesse termo da qualidade. E salário do professor, aumento salarial, não se faz educação sem valorização salarial, mas também precisamos focar no aprendizado dos alunos. Será que realmente nossos alunos estão aprendendo? Será que nossos alunos estão desenvolvendo um ensino sistemático,
o conhecimento sistemático na escola, é importante a gente fazer, sim, essas perguntas, porque diante do cenário de violência que a gente tem presenciado em diversas cidades, do aumento do número de assaltos, a educação ela é uma ferramenta. E eu sempre digo aqui na tribuna da Câmara, às vezes até quando os vereadores vêm falar aqui sobre assalto, sobre o aumento da criminalidade, que a gente pode colocar a polícia que for, pode aumentar o efetivo, mas não vai resolver se realmente a gente também não criar mecanismos de políticas públicas, e a educação está inserida dentro desses mecanismos para que realmente o nosso jovem, a nossa criança, venham realmente seguir um bom futuro para a sua família e também para o nosso país. Eu gostaria aqui de parabenizar essa noite aos vereadores, né, da oposição por ter assinado o requerimento de abertura da CPI do cemitério. Eu acho que isso aqui independe de questões políticas partidárias. Foi um sinal de maturidade, a gente precisa realmente ver se aquele terreno pertence ao município, ou se esse terreno pertence a alguma pessoa, ou a algumas pessoas da família dessa pessoa. E estou aqui em mãos, vereador Robson, com requerimento de abertura da CPI. Né, vamos realmente investigar, saber, né, o que aconteceu. Gostaria de falar aqui para vocês os nomes dos vereadores que assinaram. O vereador Robson, o vereador Igor, o vereador Isaías, esse que vos fala, o vereador Jordânio, o vereador Raimundo, Reinaldo, Walter e Verusca. Como os outros vereadores, por motivo de força maior, não estão presentes, Carlinhos e também Emerson, não assinaram, acredito eu, por causa disso. Mas eu irei aqui segurar, vereador Robson, o requerimento e também pedir a eles para reforçar, porque acredito eu que a gente precisa realmente dar as mãos para tentar resolver o mais rápido possível essa situação do terreno do cemitério. E como eu coloquei aqui em sessão anterior, já se está construindo o novo cemitério próximo desse terreno. Então é importante que, se a gente conseguir recuperar esse terreno que supostamente pode ser do município, a gente vai ter durante muitos anos local para enterrar, né, os nossos entes queridos. No mais, agradecer pelo espaço, senhor presidente, ao secretário, pela tolerância, e irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Cumpriu o tempo, né? Com sobra. Mais algum vereador queira usar a tribuna? Bom, vereador Robson. Senhor presidente em exercício, vereador Reinaldo, cumprimentar a mesa da Câmara, vereadora Verusca, única mulher representando as mulheres desse município, senhores vereadores, comunidade aqui presente, quero cumprimentar a professora e ex-secretária de Educação desse município, professora Eronise, estender o cumprimento a todas as professoras, ex-secretário de Educação, Nilson da Silva, e eu estendo o cumprimento a todos os homens que estão nesta sessão. Quero, senhor presidente, inicialmente agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia que Jesus nos dá de graça. Agradecer a Deus por mais um dia de luta, mais um dia de conquista, mais um dia de trabalho. Cumprimentar também o movimento de mulheres, representado aqui a partir do Conselho Municipal das Mulheres, em defesa dos direitos das mulheres. Eu queria iniciar fazendo referência também a uma pessoa que vem dando exemplo de participação, cidadania, que é Dona Zefa,
Dona Zefa, que toda a sessão praticamente está aqui participando das reuniões, ouvindo e observando o posicionamento de cada vereador. Cumprimentar também a presidente da PLB Sindicato, a professora Vera, e as companheiras da Brasa, Madalena, Silvana e Jussara. Queria dizer, professora Gracinha, Neide, Tamazinha, Selma, que vocês têm um desafio enorme pela frente. Um desafio muito grande na missão que vocês se colocam, se disponibilizam a executar. Porque o Conselho dos Direitos, de Garantia dos Direitos das Mulheres, não é apenas um encontro de amigas que vão se reunir todos os meses para discutir. Não é apenas isso. Ou melhor, não é isso. Se dar, vereadora Verusca, sei que a senhora também é membro desse conselho, se dá principalmente pela luta de mulheres que certamente irão chegar até vocês, procurando uma palavra de apoio, uma palavra amiga, muitas vezes mulheres violentadas dentro do próprio lar, e muitas vezes pelo próprio companheiro. Mulheres que são agredidas fisicamente, mulheres agredidas verbalmente, que às vezes dói mais do que um tapa. E vocês terão que ter muita habilidade para saber lidar, discutir e encaminhar para a delegacia de referência para possíveis soluções. Quantas mulheres já morreram e morrem todos os dias no Brasil? Quantas mulheres morrem todos os dias no Brasil? De meia em meia hora, de 1h30 em 1h30, morre mulher vítima de violência doméstica. Então, esse é o desafio que nós, enquanto sociedade, temos, e vocês, enquanto conselho, também têm uma grande responsabilidade. De forma que eu quero já aproveitar para convidar todas as mulheres que estão aqui a procurar Neide, procurar a professora Gracinha, Tamazinha, a participarem desse movimento, participar do conselho, das reuniões e fortalecer, porque é uma vergonha a gente ainda ter homens que levantam a mão, que levantam a voz para humilhar as mulheres. Depois, senhor presidente, eu quero me posicionar com relação à caminhada dos professores. Eu vou chamar de caminhada de luta. Uma caminhada de luta, e que essa caminhada verdadeiramente ela não pode, e sei que não está, não pode e não deve estar baseada apenas na questão salarial. Tenho certeza de muitos professores que são comprometidos com a causa. Sabemos também de professores que não são comprometidos com a causa de educar. Digo isso porque fui aluno do Serla, do Plínio, e existiam professores que não tinham compromisso nenhum. Existia aquele caderninho de 10 anos atrás, amarelinho, que o mesmo conteúdo que foi dado há 5 anos atrás, ainda era aquele conteúdo que foi passado para mim. Estou falando da minha realidade, mas não podemos olhar o mau exemplo. Vamos olhar aqui, vamos nos basear
em professores que verdadeiramente dão a vida pela causa da educação. Uma educação que transforme, como diz o nosso grande intelectual Paulo Freire, uma educação que transforme o sujeito enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito social, a partir de onde ele estiver. Se a educação não me fizer pensar diferente, se a educação não for capaz de me provocar uma reflexão social, uma reflexão política, uma reflexão cultural, a educação precisa ser repensada. E nós, enquanto professores, precisamos sim repensar nossas práticas educativas, repensar nossas ações educativas. Mas eu quero parabenizar todos os professores que todos os dias dão a vida, se entregam na missão de educar. Dizer que eu fico encantado com a postura da Secretaria de Educação hoje, porque foi feito, vereadora Verusca, uma comissão em que foi capaz de abrir as contas da Secretaria de Educação para essa comissão e dizer, olha, o recurso que tem é esse aqui. E existiam vereadores, vereador da situação, vereadores da oposição. Então, de forma que a gente entenda que não há uma intenção de ocultar ou de esconder os recursos que entram para a educação do município de Teofilândia. Não há uma tentativa de desviar os recursos da educação. Em outros momentos, dinheiro da educação, quem era louco de dizer que queria ver as contas da educação ou de qualquer outra secretaria? Ninguém tinha essa coragem. Sofria retaliação, perseguição e muito mais. E nessa gestão, o prefeito Adriano, junto com o professor Aronise, professor Dudu, abriram as contas para serem visibilizadas. Então, parabéns por essa postura. Não é qualquer prefeito, não é qualquer secretário que tem essa abertura. Eu, particularmente, nunca vi. Estou falando não porque sou do partido do prefeito, mas porque verdadeiramente eu nunca vi. Estou vendo agora. Então tem que ser dito. Secretário, me diga aí como é que está meu tempo. O senhor disse 2 minutos. O presidente disse 1. Bom, eu vou pelos 2. Os 2 minutos. Queria, para não desrespeitar o tempo, dizer que nós estamos em um ano bastante delicado, que é o ano eleitoral. E é chegado o momento em que eu convido as pessoas, os cidadãos e as cidadãs de Teofilândia a começarem a fazer uma ampla reflexão. É chegado o momento em que nós teremos que escolher os próximos governantes de Teofilândia. Chegamos ao momento em que jamais poderemos votar simplesmente por uma mera troca de favor, por um mero bujão de gás ou outras coisas dessa natureza, ou por talvez 2 sacos de cimento, como é de prática, pessoas que infelizmente, talvez por necessidade, não sei, e tem quem se aproveite disso para ganhar votos. Tem quem se aproveite disso, da necessidade do povo, professora Cleidiana, para ganhar o seu voto simplesmente com um saco de cimento, um bujão de gás, ou simplesmente pagar 2 contas de água ou de luz. Infelizmente, nós ainda temos esse tipo de política. E nós precisamos avançar.
Nós não podemos continuar fazendo do clientelismo a nossa base de ganhar votos. Certamente tem pessoas que precisam e que a gente tem que ver as formas de poder ajudar, mas não se aproveitar da necessidade do povo para ganhar votos. Eu acho que políticos que agem dessa forma, o povo precisa ficar atento. Quero finalizar, senhor presidente, dizendo que eu tenho aqui em mãos o projeto de lei ainda em esboço, enviado pela assessoria jurídica dessa casa, em que, na próxima sessão eu irei ler, porque ele é um pouco grande, em que será descontado 1/30 de cada falta, de cada vereador aqui nas sessões. Não acho justo, já falei em outras sessões, não acho justo vereadores descomprometidos, vereadores sem compromissos, que se dão ao luxo de faltarem no ano de 2015, simplesmente, companheira Eronise, 17 vezes. 17 vezes. Colega, por favor. Outro. Conclua. 15 vezes. Então, eu, observando isso, eu não acredito que tudo isso tenha sido doença. Procurei o advogado dessa casa e estarei colocando em votação. Peço a presença de vocês e peço já o voto dos vereadores para a gente começar a moralizar o Brasil. Não a partir de Brasília, mas a partir de Teofilândia. Muito obrigado. Mais algum orador? Vereador Jordânio. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos os servidores da educação, aos professores, saudar também o ex-secretário Nilson, a ex-secretária Eronise e a demais presentes, meu boa noite. Senhor presidente, venho aqui hoje fazer algumas cobranças. Nós que participamos aí intensamente de algumas reuniões aí de associação na zona rural e vemos a cobrança do povo nos fazendo os pedidos para cobrar aqui na casa, aonde nós, representantes legal do povo, cobrar do gestor para tomar algumas providências. Quero aqui só endossar as palavras do vereador Robson, quando ele se fala no ano eleitoral. Já vai se aproximando as eleições, já vai se fechando aí o calendário eleitoral. Dia 2 de abril agora se fechou aí o prazo para mudança de partido. Todos os representantes eleitos, pré-candidatos que tenham vontade de mudar de sigla aí. O TRE aí deu uma brechinha até dia 2 de abril, sábado passado, para estar se mudando de partido. Foi uma mudança, aconteceu em várias regiões, em Teofilândia também aconteceu várias mudanças partidárias, e com certeza aí, até 4 de maio aí ainda se faz título de eleitor. Também vai se aproximando, né, chegando as eleições, faltando aí só 5 meses e 27 dias para a eleição de 2016, onde aí vai se esquentando, vai se aumentando aí os interesses políticos, os fechamentos para se manter aí nas convenções partidárias, os novos rumos de novos partidos. Quero aqui, senhor presidente, dizer, como membro da Comissão de Justiça e Redação, que lhe serei favorável sim ao projeto de lei de número 6 de 2016 e número 7, onde se dá um adicional aí a todos os servidores da educação do município, e com certeza esse projeto de lei
se chega nessa casa, vai se tramitar nas comissões e com certeza aí nas próximas sessões estaremos votando aí um projeto de suma importância, onde um projeto que já tive o prazer na primeira elaboração do plano que foi aprovado nessa casa, o plano de todos os servidores da educação e do magistério. Tive presente sim na elaboração do projeto e com certeza estarei aí participando mais uma vez desse projeto de lei número 6 e número 7, que dá mais um adicional a todos os servidores do município, da educação e do magistério. Também, senhor presidente, quero cobrar aqui do chefe de iluminação pública, aonde estive participando da reunião da Associação do Povoado do Canto, e lá, o Canto agora dia 9 de abril, sábado, estará em festa, uma festa realizada pelo senhor João Liberato. E o que a gente vê no Povoado do Canto, quando se aproxima aí o período de 6h30 em diante, que vai escurecendo, a gente vê uma iluminação caótica, onde nós sabemos que todos os servidores do município pagam a sua taxa de iluminação pública, já se cobra do diretor de iluminação do município, o diretor marca uma data e até agora nada se resolve. Então, fica aqui o meu pedido ao diretor de iluminação do município, que possa estar vendo essa situação, não só no Canto, mas em outras localidades, que nós sabemos que se aproxima 6h30 em diante, escurece, e alguns assaltos acontecem aí na zona rural e tanto também na zona urbana. Aqui fica meu pedido. Também, senhor presidente, quero aqui citar um fato que aconteceu lá no Povoado do Gato, domingo, aonde um cidadão, servidor do município, concursado, em sua fala na entrega dos troféus, quem estava lá presente viu, ele veio aqui dragir a imagem da Câmara de Teofilândia e dos vereadores, onde dizia, nobre colega, que era uma vergonha, uma final de um campeonato daquele, está participando só o vereador Igor Moura. Eu acho que, e os outros termos, outras palavras que aqui não quero citar, e se dizia que os vereadores de Teofilândia deviam tomar vergonha na cara, onde acontece um evento daquele no Povoado do Gato, e se faz presente de 11 uma pessoa. Eu quero dizer esse cidadão que é servidor concursado, que tem a mania de pongar em toda a gestão, nunca cumpriu sua função certa, é concursado, pagarei, e toda a época de eleição ele arruma um padrinho político e fica trabalhando sempre em desvio de função. Acontece isso na gestão do prefeito Adriano, aconteceu isso na gestão do ex-prefeito Tércio, aconteceu isso na gestão do ex-prefeito Jacques. Muitos servidores que se faz um concurso, se passa num concurso, e quando chega o período eleitoral, se faz seus acordos políticos, e depois se arruma um apradiamento político, e se aí mantém em desvio de função durante toda a sua gestão. Então, eu quero dizer, cidadão, que primeiro para ele falar da classe, primeiro para ele falar da Câmara de Vereadores de Teofilândia, primeiro ele tem que se olhar para ele próprio, porque eu acho que todos nós temos nossos compromissos, não é porque vai ter uma festa no setor que tem que estar todos os vereadores presentes, não. Todo mundo tem seu compromisso, todo mundo tem suas obrigações. Se chega um período eleitoral, se chega aí as pessoas buscando seus fechamentos políticos, tanto nós vereadores como pessoas que pretendem chegar no Poder Executivo, na Prefeitura. Então aí fica meu recado a ele, não quero citar nome, porque esse cidadão, eu sei, vereador Valdo, que ele gosta muito de pongar em toda a gestão, nunca se cumpriu o seu período de seu concurso, sempre trabalhando em desvio de função. Eu quero aqui, senhor presidente, cobrar também do gestor atual, do prefeito Adriano, ele que é da base do governo, tanto governo estadual quanto governo federal, se aproxima aí 4 anos de seu mandato e a obra não chega até a Teofilândia. Foi vendida várias promessas, em vários discursos, em várias reuniões, que ia se fazer, ia se mudar. A gente vê em pouco tempo, foi inaugurado em Teofilândia o ginásio de esporte na margem da BR-116, a creche subindo ali ao núcleo, lá embaixo o PSF,
e outras obras para o Colégio Rural do Povoado Setor. A gente vê aí o governo federal fazendo propaganda que vai liberar 500 mil creches, e a gente vê o quê? Pequenas empresas que concorrem à licitação municipal, que tem pouco capital de giro para concorrer à licitação, ganha a licitação, e aí se faz uma obra daquela do Povoado Setor, que iniciou há muito tempo, e se vem inaugurar agora. Se faz ali um ginásio de esporte, que foi iniciado na gestão do ex-prefeito Técio, e foi inaugurado agora. Se faz uma creche daquela subindo ao núcleo, que foi iniciada na gestão do prefeito Técio, e se inaugura agora. Então, o que eu falo, que o governo federal, o governo do estado, se propaganda muito na televisão, nas redes sociais, e o que a gente vê é uma obra, está ali, quem vai na margem da BR-116 vê ali um cercado logo do lado, onde tem um radar, para se construir a Previdência Social, e há muito tempo está lá e nada se constrói. Então, eu acho que o gestor atual, o prefeito Adriano, tem que correr atrás, porque ano de eleição, para se mostrar a obra no município de Teofilândia. Porque a gente vê o município de Teofilândia um pouco caótico de obras ainda, um pouco de promessas que foi cumprida em seu período eleitoral, que não se foi cumprida, e o povo espera. Eu quero cobrar aqui do gestor atual, que possa tomar providência, que já cobrei várias vezes nessa tribuna, quem passa aí na margem da BR-116, vê os pontos de ônibus. Os pontos de ônibus que foi iniciado na ex-gestão do prefeito Jacques, e até o momento nunca se foi reformado. Eu acho que ela é uma reforma básica, uma pintura, alguma mudança de alguns materiais Vereador Jordânio. metalúrgicos, para dar uma boa visão a quem passa aí na BR-116. Conselho, vereador Robson. Entendo a preocupação de Vossa Excelência em colocar as questões de obras. Porém, eu entendo que as obras, elas foram e serão importantes para qualquer cidade, para qualquer governo, e é importante sim para a população. Porém, eu vejo que os investimentos que hoje são feitos na gestão do prefeito Adriano, em valorização, por exemplo, da educação, da saúde, dos servidores. Eu estou falando dos servidores. Porque a gente tem aquela ideia, muitas vezes, que o prefeito só trabalha aquele prefeito que coloca cimento na rua. Se colocou cimento, concreto, viaduto, como José Ronaldo fez em Feira, está trabalhando. Se não fizer isso, mas está fazendo outras coisas, né, que talvez, por exemplo, um investimento em educação, talvez a gente não veja hoje aqui agora. Mas será que daqui a 4, 5 anos, 6 anos, 8 anos, será que não foi um bom investimento investir em educação? Né? Quantos jovens nós temos hoje na universidade? Então eu acho que o investimento em educação e em saúde, ao meu ver, é muito mais importante. Muito obrigado. O vereador Jordânio, por favor. Eu só acho, nobre colega Robson, que precisa haver um diferencial nessas questões de obras. A questão salarial se vem da receita do município. Quando passaram as eleições de 2012, que o prefeito Adriano se consagrou, em meio àquela situação, eu pensei depois, Teofilândia tem um prefeito do PT, tem um governador do estado do PT e uma presidente da República do PT. Teofilândia vai virar um canteiro de obras. E, infelizmente, na prática, isso não existiu. Infelizmente. Não digo isso com alegria, não. Eu digo isso com tristeza. Então, eu esperava mais, muito mais dessa gestão. Infelizmente, não é a realidade. Até porque essas obras que ficaram foram conquistadas em outra gestão, que, claro, corretamente foram concluídas. Quem ganhou o presente foi a comunidade, foi a população. Eu acho que nós temos que ter sempre essa linha de pensamento, que o beneficiado é o povo, não importa quem iniciou, quem terminou, mas entendo que há uma lacuna muito grande nessa questão de obras, né? E até onde iniciou a fala, o atual prefeito dizia que ia trazer fábricas
e cooperativas para empregar o povo do nosso município. Acho que muita gente aqui lembra disso. E que os jovens não iriam mais ir para Santa Catarina e pais de famílias. E na prática, isso até hoje não aconteceu, infelizmente. Obrigado. Colega vereador, 1 minuto para concluir, seu tempo já está bem ultrapassado. Senhor presidente, quero também fazer um pedido que seja enviado ao Poder Executivo, que possa estar informando aí para a Câmara de Vereadores aí os novos secretários aí que estão assumindo as pastas, que nós sabemos que período eleitoral aí quem vai concorrer uma pré-candidatura tanto a prefeito, tanto a vereador, tem que se afastar até o dia 30, e se foi afastado alguns secretários aí do município, e que possa estar informando aí essa casa, para nós podemos cobrar na pessoa certa, né? Em suas referidas pastas. Excelência, só para dar uma sugestão, tem o portal da transparência do município. Vossa Excelência entra lá e dá uma olhadinha no Diário Oficial, tem os nomes, quais foram afastados. Valeu. Senhor presidente, eu também quero, para finalizar minhas palavras, quero cobrar aqui mais uma vez, porque eu acho que todos os vereadores aqui que andam na zona rural passam por essa situação, sobre a situação da diretoria de esporte do município. O que a gente vê na diretoria de esporte de Teofilândia, se você vai no Baixão, é uma comunidade querendo uma bola, querendo uma rede, querendo um padrão de bola. Se você vai no Barreiro, a mesma situação. Se você vai na Limeira, a mesma situação. Se você vai na Maria Preta, a mesma situação. E o que eu vejo ali logo vizinho, postando aí nos seus blogs, a cidade de Barrocas, os secretários sempre buscando, através da SUDES, do órgão competente, dando rede, dando bola, dando material esportivo. E o que a gente vê em Teofilândia é onde tem uma diretoria de esporte, que é onde hoje o diretor de esporte, senhor Reinaldo Lima, que é presidente do PRB do município, se batia tanto na gestão, e aí o prefeito se chamou para um acordo e se colocou para assumir uma pasta de diretor de esporte de Teofilândia. Se você vai na prefeitura, pouco você vê ele mais em Serrinha do que em Teofilândia. Então eu quero cobrar da gestão do prefeito Adriano, porque nós aprovamos aqui um orçamento para mais de 40 milhões. E no orçamento está bem claro e bem dito que material esportivo, a gestão tem que dar às pessoas que mais necessitam, às comunidades que mais precisam. Está ali uma comunidade do povoado do Gato, uma pessoa de Alex, que realizou um campeonato. Se for entregar os troféus, discursou o ex-prefeito Tess, o ex-prefeito Jacques, o prefeito atual Adriano, e as pessoas achando ruim. Pessoas ligadas ao governo do prefeito Adriano. Por que se não se faz um calendário esportivo e se mantém os campeonatos tradicionais do município e se banca? Então aqui fica mais um pedido ao senhor prefeito, ao diretor de esporte, Reinaldo Lima, que possa estar aí comprando material esportivo para estar atendendo às necessidades do povo de Teofilândia. E convidar vocês que venham mais a essa casa, que essa casa é de vocês, e meu muito obrigado. Ok. A respeito dessa questão da fala do funcionário, nobre colega, eu acho muito simples. Ele se filia no partido, ganha a eleição e vem para essa casa e faz melhor do que nós fazemos. Porque é muito fácil criticar, falar. Todos nós somos passivos de erros, porém ninguém aqui é perfeito. Então, que ele possa se retratar e ele saia candidato e ganhe a eleição dele e venha para cá fazer o papel que ele acha que faz melhor do que nós vereadores. Falar é muito fácil. Agradecer a presença do meu ilustre professor Raimundo, que se encontra aqui hoje. Obrigado pela presença. E falando sobre essa questão que os colegas colocaram, a respeito dos projetos que estão aqui, eu quero agradecer à gestão, porque eu fiz um requerimento em discussão com a comissão. A Eronice participa também, nossa amiga Vera, e nossa ilustre dona Clarice, que é uma pessoa iluminada, que ajuda bastante esse município, se preocupa muito, tem muita responsabilidade, e ela solicitou que eu enviasse o requerimento para essa casa. Semana passada eu fiz o requerimento a respeito da questão da correção do regime jurídico único.
a questão a respeito da insalubridade dos garis, que essa casa já aprovou, graças a Deus, e que agora vai entrar periculosidade também, e o projeto vai só acrescentar mais e reforçar o projeto que nós já votamos. Então, isso é bom para o município, é bom para o servidor, que vai ser todos eles contemplados, aqueles que trabalham também com máquinas pesadas. Então, fiquei feliz, o projeto já se encontra aqui nessa mesa, vou encaminhar para as comissões na ordem do dia, dando continuidade, vereadora Verusca. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, meu boa noite, em especial a todas as mulheres. Estou aqui hoje para parabenizar a nós, mulheres do município de Teofilândia, em especial a comissão que representa o Conselho Municipal das Mulheres do nosso município. Eu vejo que é de grande importância esse conselho em nosso município. Mas também existe a preocupação com quem fazer a segurança dessas mulheres que estão à frente desse conselho. Falo isso porque vimos essa semana aquela juíza que foi agredida. Imaginem vocês, ela foi agredida por um homem que estava lá dizendo que era inocente, que não agredia sua esposa. E ele agrediu aquela juíza de frente a vários policiais. Então, como será feita também a segurança de nós, mulheres, dessas mulheres que estão à frente desse conselho aqui do município? Porque, no momento, é fácil, é bom falar, chegar e ir lá e estar do lado da vítima para ajudar aquela pessoa. Mas depois passa. E aí, esta pessoa, ela cria um vínculo de raiva. E depois pode encontrar uma dessas mulheres e querer se vingar com uma dessas mulheres. Então, existe também essa preocupação. Eu falo isso porque no município, aqui a gente vê, a gente tem a gente tem o conselho tutelar, e a gente sente a pressão que sofrem os conselheiros do município. A gente sente porque não vejo esses conselheiros ter uma segurança. É preocupante, vereador Robson. Falo isso enquanto mulher porque tenho medo também. Tenho medo que às vezes a gente faz uma denúncia e a própria esposa resolve voltar para seu marido e, de repente, numa conversa, ela pode soltar que foi incentivada por alguém, por fulano, a fazer isso. E existe essa preocupação. Então, assim, eu tenho muito medo, porque eu já vi cenas horríveis de pessoas agredindo mulheres, querendo saber, às vezes, aquela conversinha, você está falando, quem foi que lhe falou? Fala aí agora que é para eu ir lá matar. Então, existe essa preocupação. Eu falo, porque sou mulher e sei da preocupação. Que esse conselho seja montado, mas que toda vez que tiver que ser feita alguma ação, que essas mulheres também tenham segurança. Porque a gente viu aquela cena horrível daquele homem agredindo aquela juíza. E quem assistiu o Fantástico Domingo viu a reportagem dela. Mas ali, é como diz ela, só criou mais ânimo a ela para lutar em defesa, não só das mulheres, mas em defesa da causa que ela luta. Então, que vá em frente. Estou aí para dar o que eu posso contribuir. Existe sim o medo, mas a gente não pode deixar o medo tomar conta da gente. E a preocupação maior é que hoje, muitas mulheres, elas não entregam os seus parceiros agressores, às vezes até por vergonha, nem tanto por medo, por vergonha. Porque muitas delas fazem, vereadores, e depois voltam a se conciliar. Então, existe essa preocupação. Que na hora que elas tomam uma decisão, que elas tomem essa decisão certa. Porque o que mais tenho medo é da volta e depois a revolta daquele parceiro com as pessoas que estão de frente àquela pessoa que procurou a levar a causa em frente. Em segundo, eu gostaria, já estou aqui na tribuna, eu gostaria de fazer algumas cobranças sobre a infraestrutura, vereador Robson e Isaías, que estão da base, porque nós temos um mercado municipal lá no setor que ele foi construído na época do doutor Antônio, muitos anos, e ele está precisando de uma reforma urgente. Essa semana foi colocado até, tem um grupo lá do setor chamado Setor Notícias,
Setor Notícias, Povoado Setor, foram colocadas fotos daquelas bancas, todas não estão mais em condições de trabalho. Na época da secretária Vitória, foi feito um levantamento e disse que ia ser feito esta reforma. Só que até agora, esta reforma não foi feita. Sei que a dificuldade financeira é grande no município, mas a gente também tem que pensar na parte de infraestrutura. Também sobre iluminação pública. A energia do setor, eu não sei o que acontece, mas tem dias que a gente não está podendo nem sair à noite de casa, porque todas as luzes de fora, elas estão se apagando. Então, tem que ser feito alguma coisa, porque é de fazer medo. A gente mora num povoado grande, um povoado distante da cidade, e as pessoas de fora podem já perceber isso e, às vezes, querer ir para lá à noite. Então, também existem muitas lâmpadas que estão apagadas, que não estão acendendo mais, e gostaria que fosse alguém da iluminação pública até o setor para dar uma olhada. No mais, dizer que pedir desculpa por eu não ter vindo à sessão passada, foi motivo de doença. Não sou de costume faltar, apesar da distância que moro, de ser mulher e às vezes não achar nem quem venha me trazer, mas estou aqui sempre porque sei que meu papel, sei do meu compromisso. Enquanto eu estiver como vereadora do município, estarei aqui fazendo o meu papel, o meu compromisso com todos. Meu muito obrigada. Essa casa que agradece, vereadora Verusca. Dando continuidade, passa a palavra para o vereador Igor Moura. Peço licença, senhor presidente, para falar daqui mesmo. Quero ser breve. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes aqui nessa noite, sejam bem-vindos. Eu recebi aqui hoje um escritozinho de Dona Maria José, filha de Valdemar, que está envolvida nessa luta das mulheres, e que ela deu aqui algumas ideias com relação a critérios para o projeto Hora em Pauta nessa casa, que é a Coordenadoria da Mulher. E acrescento aqui, onde ela fala, não ter parentesco, é um dos itens, familiar, com o prefeito, a pessoa que irá assumir o cargo de coordenadoria, na coordenadoria. No caso, não ser filha, não ser mulher, ou mesmo parente de outro grau, e o que tenha esse perfil. Acrescento a esse item que Dona Maria José coloca aqui como um dos itens, não só prefeito, como também parente de vereador. Porque se o prefeito exerce um cargo público e político, o vereador também é público e político. E aqui referendarei a emenda colocando também que essa pessoa não pertencerá nessa mesma linha, ser filha ou mulher ou outro tipo de parente, não só do prefeito e também de vereador. Continuo aqui e vou falar do projeto que o vereador Robson ora menciona e que irá apresentar para ser votado por essa casa, a questão de descontar daqueles vereadores que faltam. Eu sempre venho, falto muito pouco, mas respeito aqueles que não vêm com a devida justificativa. Como, por exemplo, hoje o presidente da Câmara não está e está com sua irmã, foi a um procedimento médico em feira. E acrescento mais, eu, desde a gestão passada, acrescentei aqui e insinuei aos colegas. A minha opinião também é que nós trabalhamos muito pouco. Bora acrescentar esse projeto, mais uma sessão, como na cidade de Serrinha tem, como na de Araci tem. Um dia só não, vamos também trabalhar 2 dias, vamos botar a noite de quinta-feira. Então eu acrescento, vereador Robson, até que o vereador vai ter medo, porque aí na semana serão 2 dias, serão 2 faltas, e não terá motivos também da gente estar fazendo sessão extraordinária.
Então eu acrescento a sua ideia, acrescentar mais um dia. A outra questão é referente aqui ao que o vereador Jordânio fala, e vou falar como um alerta. O vereador citou aqui algumas pessoas da atual gestão que estão se afastando do cargo. No ano de 2004, houve, depois das eleições, uma denúncia para caçar a chapa Jackson e João. Baseado em que essa denúncia, o grupo naquela época liderado pelo ex-prefeito Adolfo e por Luciana e Dr. Antônio, alegando o afastamento do ex-funcionário saudoso Márcio Ramos. E aí teve audiência e a justiça não deu ganho de causa. Alerto para aqueles que estão se afastando, como a nossa política é muito quente, é cidade pequena, que Vossas Excelências tenham o conhecimento que o afastamento é sem remuneração e sem o exercício daquilo que Vossas Excelências faziam. Porque no momento que qualquer cidadão ou membro de algum grupo político fizer uma gravação de qualquer um funcionário, de qualquer um ex-secretário que se pronuncie e que se tome uma atitude dentro da prefeitura, em qualquer órgão da prefeitura, como funcionário, usando ainda do cargo, no papel, afastado, entre aspas, mas ainda usando dos poderes para ligar, pode ser gravado e pode dar sérios problemas, porque a nossa política é quente, a nossa política é problema, é cidade pequena. Então eu deixo um alerta para aqueles que se afastaram, já sabem daquilo que estão se comprometendo, que pode causar algo. No mais, eu gostaria de fazer um pedido e irei, na próxima semana, entrar com um requerimento, e peço aqui o apoio de todos os vereadores. Teofilândia, no próximo dia 23, estará completando uma idade, 54 anos. Em toda a cidade, existe uma sessão solene, com a presença dos vereadores, com a presença do prefeito, com a presença da vice-prefeita, com a presença da sociedade. E eu convoco aqui e vou pedir a Vossas Excelências que endossem que nós convoquemos uma sessão solene para a comemoração do aniversário da cidade. E vou falar uma coisa, é rito, é cultural que seja feito aquele momento cívico na frente da prefeitura e que, ou antes ou depois, as pessoas se dirijam à missa. Eu, como católico, vou. Agora, o aniversário da cidade, ele é um aniversário que não diz respeito à religião. E que se faça a sessão solene e que se convide todas as igrejas, todos os pastores, todos, porque o aniversário não é de uma só religião. Então, tem o espaço aqui, os pastores virão, a sociedade, e continuando a missa tradicional, como todo ano, todo aniversário tem. Essa é a minha ideia, e peço aos meus colegas esse apoio, até porque nós somos democráticos e temos que abrir o espaço. E se queixa muito, porque o evento é feito na frente da prefeitura, e por uma questão de ser cidade pequena, o vereador que é de oposição, outras lideranças políticas, não querem participar do evento, porque acham que aquele evento é de um grupo político. É um evento que é um aniversário da cidade. Então, aqui na Câmara, eu acho que pode ser diferente. E é uma questão que em toda a cidade tem uma sessão solene. Então, fica aí o meu pedido a essa casa. Vou fazer o requerimento endossando. Agora, assim, conversar com o pessoal da prefeitura para ver a questão que já deve ter alguma coisa organizada para a Câmara e a prefeitura trabalharem em conjunto com relação ao que já tem discutido para não ter problemas. Vereador Igor. Concedo. Me conceda uma parte.
Inclusive, eu até coloquei aqui o ano passado para endossar suas palavras. Na política, a gente precisa ter diplomacia. E acredito eu que depois de passar o processo eleitoral, as pessoas têm que entender que existe uma relação institucional e diplomática. Falo isso porque vários vereadores aqui foram convidados diversas vezes para eventos, já cobrei aqui nessa tribuna, e principalmente no que diz respeito ao aniversário da cidade. O ano passado mesmo, só estava presente Raimundo, a minha pessoa e o vereador Robson. Então, que a gente deixe essas questões ideológicas, essas questões de partido, e pense que é um aniversário da cidade. Não é o aniversário do prefeito ou da gestão do prefeito. Só para pegar um pouco do gancho da sua fala, Vossa Excelência colocou aqui a questão dos critérios para se assumir a coordenadoria da mulher. Eu achei bastante interessante esse critério aqui. Ser mulher e nunca homem. Um prefeito do Sul nomeou um homem. Então, imagine só. E tem outros critérios aqui bastante interessantes. Né? Ser uma pessoa eticamente respeitada, que não tenha graves problemas éticos e políticos no município. Ter tempo disponível para assumir o trabalho em tempo integral. Né? Participar do envolvimento social e outras questões. Muito obrigado pela parte. Eu queria fazer referência ao que o vereador Isaías colocou. Eu nunca votei no ex-prefeito Técio, não pretendo votar nele, de forma alguma. Mas todo evento que tinha da prefeitura, da Câmara de Vereadores, assembleias, conferências de saúde, de educação, eu estava participando. Eu sempre tive o pensamento de que eu estou fazendo pelo meu município. Eu estou participando pela minha cidade. E enquanto nós tivermos esse pensamento mesquinho, esse pensamento medíocre, minúsculo, né? Porque eu fiquei bastante triste, acho que foi ano passado, no aniversário da cidade, onde só tinha o vereador Raimundo. Só tinha o vereador Raimundo fazendo parte daquele momento. Fiquei bastante pensativo com a vinda do governador. Só não tinha um outro vereador que não fosse eu e o vereador Isaías. Então, gente, isso fica feio. Não pensem que a ausência de vocês vai deixar o evento maior ou menor. Nós temos que pensar na cidade. Por isso que muitas vezes o Teofilândia não evolui. Porque nós temos políticos ainda com essa mentalidade. Não vou, porque senão vou engrandecer o evento que Adriano está promovendo. Então, parabenizo Vossa Excelência. Agora que cada um aqui possa se comprometer em estar. Porque pode acontecer e simplesmente não ter vereador. Para finalizar, senhor presidente, era isso que eu queria falar com relação à sessão, né? A gente vai ver aí o pessoal da gestão para não chocar e fazer tudo organizado. No mais, para o momento, só isso. Vereador Raimundo, vou usar a palavra. Senhor presidente interino, senhores vereadores, vereadora, ex-secretário presente, secretária Neide, todos os professores, meu amigo Zé Leodoro, Zé Mil, todos que faz presente. Vereador Robson, sempre eu tenho falo sobre essas participativas dos vereadores, quando eu participo, não é fazendo parte política, mas é representando o meu município. Tive o convite, sim, quando o governador esteve aqui em Teofilândia, mas como já tinha em outros compromissos, eu até justifiquei a Neide, a secretária, solicitando a ela o problema, pedindo desculpa por não poder até comparecer a representar a Câmara de Vereadores com a falta do presidente. Demais, vereador Igor, sobre o afastamento, agora
é só para quem exerce cargo de confiança, como secretários, diretores e outros cargos. Nós, como somos só funcionários, nós não temos mais 3 meses pela frente, para depois nós viemos pedir o nosso afastamento. Eu quero só complementar aqui, a falar do vereador Walter, sobre ele comentou a limpeza lá da praça da Lagoa de Ramos. Walter já está terminando de fazer já, capinaram lá, estão fazendo um serviço bem feito. Né, agradecer até Zé Leodoro, está na frente disso aí, lá do serviço. Que na terça-feira passada eu solicitei, não só como Lagoa de Ramos, mas o povoado do Barreiro também já está em andamento também. Estive lá no Barreiro, está procedendo certinho o serviço. Agora faltando também, Walter, mesmo os 3 Zequinha, né? Tem os 3 Zequinha também que está precisando. E em outras comunidades também. Em relação das lâmpadas, sempre o pessoal cobra mesmo nós vereadores. Ontem mesmo eu estive conversando com o Eduardo, o chefe de iluminação pública, até respeito da demanda, é muito. Apesar que ele só tem um funcionário só para manter o município todo. Aí acaba mesmo encarretando mesmo de serviço. Lâmpada queimada, às vezes dá defeito. Então, não dá conta o serviço. Ele é uma pessoa que faz o trabalho bem feito, atende todos os vereadores, com nós sermos cobrados das nossas comunidades. Como da Lagoa do Ramos, já enviei para ele, já comentando, já os pessoal já me cobrando já. Mas eu falei para ele, eu entendo o serviço mesmo, que é lento por falta até mais de um funcionário, porque só é um funcionário só para a cidade e também o município. Relembrando já dos pontos da reforma que foi feito na gestão de Jackson. Esses pontos de ônibus foi feito na gestão de Jackson e está aí precisando uma reforma. Eu coloquei um projeto logo no início sobre aquele ponto aqui, onde os carros de passageiro pega seus passageiros ali, que é muito perigoso, que os carros fiquem em cima da BR. Pedi que fizesse até um afastamento daquele ponto ali, ou então fizesse um desvio para que os carros ficassem atrás dos pontos, para não causar um acidente, como eu já vi já várias vezes, de chegar até acontecer. Tem uma vez mesmo, teve um motorista que atropelou um senhor ali naquele ponto, dando ré para pegar, eu acho que um passageiro. Isso aí é muito perigoso. E demais no orçamento do município, eu coloquei uma emenda sobre a reforma desses pontos. Se eu não me engano, o valor chegou em R$30 mil. Está no orçamento. Agora, para 2016, vai reformar todos os pontos e construir mais outros que estão aí sem ponto. Como nos 13 aqui, só tem um ponto só e necessita outro. Mas, como está aí nessa demanda aí, na duplicação da pista também, nem tem como construir outros pontos, que ninguém sabe onde vai passar a outra pista. Mas que fique já no papel já, quando duplicar, já sabe onde é que vai fazer esses novos pontos já na BR. E agradecer a presença, todos vocês estão aqui hoje na Câmara. Nós, vereador, ficamos muito satisfeitos quando o povo vem para a Câmara para ouvir de cada um dos vereadores, das reivindicações do município, e que todos aqueles saibam falar quando sair daqui de dentro. Não alguns que não vêm na Câmara e às vezes, peço até desculpa da palavra, às vezes fica falando até besteira dos vereadores, mas está aí, cada um sabe do que se passa aqui na Câmara, só estando presente, e vocês passam direitinho para os colegas, para os amigos, o que foi citado aqui na Câmara, o que foi reivindicou, qual fosse o projeto, qual a discussão, como a gente está aí na discussão do projeto da mulher, o projeto, né, das professoras, do funcionário público, dos servidores também,
dos gari, a salubridade dos gari também, tudo isso aqui ocorre na Câmara, mas são poucos que vêm até aqui a Câmara para ouvir e repassar para as pessoas. E demais, muito obrigado e que Deus acompanhe todos vocês de volta. Bom, gente, não tendo mais oradores para o grande expediente, eu passo para a ordem do dia, antes da discussão das matérias que já estão sendo analisadas. Eu vou encaminhar para que o secretário possa ler o projeto de lei número 06/2016, que autoriza o Poder Executivo a revisar os vencimentos dos servidores do magistério, e o projeto de lei complementar número 07, que altera, extingue e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 13, de 17 de dezembro de 1993, que trata do regime jurídico único, aquele que eu solicitei semana passada e que a gestão encaminhou para esta casa. Então, é importante que a gente discuta essas matérias e logo em seguida vamos analisar a questão da manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. E já existe um parecer aqui, porém, vamos ter que discutir mais um pouquinho para ver se tem condição de votar hoje ou não. Projeto de lei de número 06/2016, de 4 de abril de 2016. Autoriza o prefeito, ao Poder Executivo Municipal, a realizar e revisar os vencimentos dos servidores do magistério público de Teofilândia e das outras providências. O prefeito municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar revisão salarial aos servidores do Magistério Público Municipal no percentual de 4,61%, de forma a atingir o piso nacional estabelecido para a categoria, conforme determina o parágrafo único do artigo 5º da Lei Federal de número 11.738, de 16 de junho de 2008. O percentual definido no caput do artigo será aplicado em 4 etapas, sendo 1,61%, calculado sobre o vencimento de março de 2016, acrescido sobre os vencimentos de abril de 2016. 2. 1%, calculado sobre os vencimentos de março de 2016, acrescidos sobre os vencimentos de julho de 2016. 3. 1% sobre o vencimento de março de 2016, acrescido sobre os vencimentos de outubro de 2016. 4. 1% calculado sobre os vencimentos de março de 2016, acrescidos sobre os vencimentos de dezembro de 2016. Integralizando o percentual indicado no caput do artigo. O percentual estabelecido condiz do piso salarial de R$ 2.135,64, como vencimento básico dos profissionais do Magistério Público Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, em especial os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e dos recursos do MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, em 4 de abril de 2016. Prefeito Municipal Adriano de Araújo. Projeto de Lei complementar de número 07/2016, de 4 de abril de 2016. Altera, extingue e acrescenta dispositivos à Lei Municipal de número 13, de 17 de dezembro de 1993, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Teofilândia e da outras providências. O prefeito municipal de Teofilândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 43 da Lei Municipal número 13, de 17 de dezembro de 1993, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei específica, revisando sempre no mês de janeiro de cada ano, de forma a preservar o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação. Artigo 2º. Altera o artigo 57 da Lei Municipal de número 13, de 17 de dezembro de 93, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 57. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta lei, serão concedidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais. 1. Gratificação natalina. 2. Adicional por tempo de serviço. 3. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 4. Adicional noturno. 5º. Adicional de férias. Aqui saltaram, mas aqui pedem saltaram do 5º para o 7º, mas é o 6º. Lei 6º. Adicional de insalubridade. E 7º, adicional de periculosidade. Artigo 3º. O artigo 59 da Lei Municipal de número 13, de 17 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 59. As gratificações natalinas será paga até o 12º dia do mês subsequente ao aniversário do servidor, de forma que todos os servidores receberão até o dia 20 de dezembro de cada ano. Artigo 4º. O adicional de insalubridade será devida a todo servidor público que labore em ambiente salubre, exposto a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixadas em razão da natureza e de da intensidade do agente, do tempo de exposição aos seus efeitos, em grau constatado pelo perito habilitado e conforme concretizadas na norma regulamentadora NR 15, aprovada pela portaria do MTB, Ministério do Trabalho, de número 3.214/78. Parágrafo único.
O direito ao adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou à integridade física. Artigo 5º. O adicional de periculosidade será devido ao servidor exposto a atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado de forma da regulamentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Parágrafo único. O valor do adicional de periculosidade será de 30% calculado sobre o vencimento base do servidor. Artigo 6º. Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e lactação das operações e locais previsto nesse artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em um serviço não perigoso. Artigo 7º. Os adicionais de insalubridade e periculosidade não serão cumulativos, podendo o servidor optar pelo mais vantajoso e pela concessão. Serão observadas as situações previstas em legislações específicas. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial das leis 278/2015 e 295/2016. Gabinete do Prefeito Municipal, Estado da Bahia, em 4 de abril de 2016. Adriano de Araújo, Prefeito Municipal. Antes do projeto, senhor presidente, eu gostaria que eu li aqui, e tem algumas coisas que às vezes trava a nossa língua, mas ontem um dos melhores advogados, o ministro que fazia a defesa de Dilma, por várias vezes embolou a língua. É porque tem coisas aqui que são palavras de advogado e que qualquer um embola a língua. Senhor presidente. Bom, gente, fica então o projeto de lei número 06/2016, de 4 de abril de 2016, encaminhado para as comissões, e o projeto de lei complementar número 07, que se refere ao regime jurídico único, também encaminhado para as comissões. Lembrando que nessa casa já foi provocado o projeto para pagar insalubridade para os garis, e nós aprovamos o grau máximo de 40%. Então, nós vamos ter que discutir essa questão da porcentagem. Esse projeto só vem a acrescentar, a reforçar um projeto que a Câmara já aprovou e a Prefeitura acatou. Acredito que todos os funcionários serão contemplados. Isso é bom para o município, é bom para os funcionários, porque em outros municípios já existe esse pagamento de insalubridade para esses servidores. Desde 2007, eu pude observar em outros municípios como Araci, Serrinha, Biritinga. Então, o projeto está em discussão, os dois projetos que foram lidos pelo secretário. Senhor presidente. Sabemos que existe aqui um parecer jurídico a respeito do projeto da criação do Conselho Municipal de Coordenadoria da Mulher. Porém, esse projeto, o parecer jurídico não é favorável. Nós solicitamos que teve a ideia de Robson, que
junto com nós vereadores, eu também falei a respeito desses critérios. E trouxeram aqui alguns critérios que nós queremos acrescentar ao projeto e vamos discutir para tentar viabilizar esse projeto para a próxima semana. Eu vou ler aqui os critérios. Já foi lido isso aí. E depois eu abro 3 minutos para cada vereador que queira usar a palavra. Sobre os critérios. Ser mulher e nunca homem. Um prefeito no Rio Grande do Sul nomeou um homem. Aí esse aqui é o argumento. Ter história na luta das mulheres, seja no CMDDM e nos movimentos sociais, pode ser em outros espaços, mas ter uma história nessa luta. Ter capacidade técnica, compreender de políticas para as mulheres, ou se propor a ter disponibilidade para aprender. Ter capacidade de articulação política com as secretarias do município, com os movimentos sociais e com a Câmara de Vereadores. Ser uma pessoa eticamente respeitada, que não tenha graves problemas éticos e políticos no município. Ter tempo e disponibilidade para assumir o trabalho em tempo integral. Não ter parentesco familiar com o prefeito, ou seja, ser filho ou mulher do mesmo, ou parente com outros de grau, e que não tenha esse perfil. Igor colocou aqui também que não tem parentesco com o vereador. Então, senhores vereadores, fica o projeto aberto à discussão. Caso queiram algum orador falar a respeito dos projetos que estão sendo encaminhados, fica a palavra franqueada. Senhor presidente, gostaria de falar do projeto, o projeto de lei complementar número 07. Eu não sei se, como o tempo foi curto, acredito que os senhores vereadores pegaram esse projeto hoje, mas através da leitura do vereador Igor aqui, e quando eu peguei eu dei uma olhada. E gostaria de dizer o seguinte, que o tempo é senhor da verdade. O tempo é senhor da verdade. Porque esse projeto aqui vem justamente referendar uma fala minha que eu fiz aqui em relação, vereador Reinaldo, ao projeto que foi colocado, que estabelecia a database do servidor geral para o dia 31 de janeiro. Sendo que a gente colocou aqui diversas vezes que não se poderia fazer isso. E, inclusive, vem aqui no artigo 8 falar isso, onde revoga essas duas leis que nós aprovamos aqui. Eu não sei se Vossa Excelência prestou atenção nisso. Sendo que o que se pode colocar é um mês. Já no caso dos professores, se tinha já no plano de cargo e salário dos professores a database a partir do dia 1º de janeiro. E foi feito esse projeto aqui, e se colocou, como a gente colocou, como eu coloquei aqui, dessa maneira, que seria um mês a melhor forma indicada. Outra questão que eu não sei se o vereador prestou atenção, retrata e revoga aquela lei que nós aprovamos aqui, os 40%. E, inclusive, nesses dois projetos, eu me abstive. Por isso que eu estou dizendo aqui que o tempo é senhor da verdade. Porque tentaram usar de má fé, não estou dizendo que foi Vossa Excelência que colocou, mas inclusive em grupos de WhatsApp, como se o vereador Isaías tivesse votado contrário aos dois projetos que Vossa Excelência colocou. E, inclusive, eu disse que existia dubilidade, porque já existia o plano dos professores que dizia aquela data, entendeu? Então ficou claro isso aqui. É algo que a gente vai ter que debater. No estatuto do servidor, que na verdade está chamando aqui de regime jurídico único dos servidores públicos do município de Teofilândia, não tinha esses dois itens aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Não tinha o adicional de insalubridade e não tinha o adicional de periculosidade. Sendo que, nos casos dos agentes de endemias e nos casos dos agentes de saúde, se existia lei específica que dizia que se poderia dar, né, essas vantagens, mas não se tinha no Estatuto do Servidor. Mas como sempre foi dando, então foi algo positivo que a gestão acrescentou a esse projeto aqui. Outra questão que já vem sendo realizada, eu não sei se os professores que estão aqui, os demais funcionários se atentaram a isso, sobre a questão dessa gratificação natalina.
O que é essa gratificação natalina? É o 13º. Está sendo pago no mês subsequente à data do aniversário. E vai continuar sendo dessa forma, mas não existia projeto de lei que regulamentasse, entendeu? E colocasse esse parâmetro. Então isso é muito importante também para a prefeitura, porque a gente equipara o equilíbrio fiscal dessa questão, e além do mais, os servidores não ficam à mercê de prefeitos irresponsáveis que podem, no final do mandato, né, em dezembro, não depositar o seu 10º. Entendeu? Então é muito importante esse projeto. Acredito eu que vou pedir aos senhores vereadores, para não existir o mesmo problema de dubilidade das leis, porque isso já existe aqui, com a lei orgânica e com o regimento dessa casa, o regimento trazer uma questão e a lei orgânica trazer outra. Espero que se mantenha aqui o artigo 8º, onde se diz que a data não será dia 31 de janeiro e onde não pode se estabelecer os 40%. E se cumpra realmente da forma que está aqui, que diz o seguinte: o adicional de insalubridade será devido a todo servidor público que elabore em ambiente insalubre exposto a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos em grau constatado pelo perito habilitado, conforme caracterizado na norma regulamentadora 15NR15, aprovada pela portaria do Ministério do Trabalho. Até porque é uma questão que vai gerar muito debate aqui. Eu gostaria que os agentes de limpeza pública, popularmente conhecido como Gari, se fizesse presente nessa casa, porque existe desvios de funções. Como o nobre colega colocou aqui, o vereador Jordânio, a gente vai ter que avaliar o seguinte: como pode, por exemplo, uma pessoa que é gari, que está lá no colégio do setor, ganhar insalubridade ou essa outra vantagem aqui, a periculosidade. Então são questões que a gente vai precisar analisar. Como eu coloquei aqui em sessão anterior, nem todo mundo vai ter direito. Quem vai ter direito, principalmente, quem trabalha com essa questão a coleta seletiva direta. Então, assim, que seja obedecido o projeto na sua íntegra, para não gerar interpretações jurídicas equivocadas. Muito obrigado pela tolerância, presidente. Eu acho, nobre colega, a sua colocação em relação ao projeto é equivocada do ponto de vista do que está sendo discutido. Por quê? A minha intenção é justamente chegar ao ponto que chegamos. Porque a lei foi provocada, foi um projeto meu, e o meu objetivo era esse, justamente esse, chegar a esse ponto. Por quê? Nosso regime jurídico único está defasado, foi da época de seu Adolfo, de 1993, e outros municípios já pagam insalubridade desde 2007. Inclusive, a maioria dos garis estão entrando com recurso na justiça para receber o retroativo. Não é só esse grau de insalubridade que Vossa Excelência está colocando, nós vamos ter que discutir, porque nós votamos 40% e eu acho justo que se mantenha os 40%. Então, o projeto vai ser discutido, eu vou fazer a emenda para que se mantenha, porque essa lei revoga a outra realmente, mas o meu objetivo era esse. E meu objetivo está sendo alcançado. E eu sei que todos os funcionários vão ser contemplados. E esse era o meu objetivo principal. E, graças a Deus, chegou a esse ponto, está sendo discutido há vários meses. Todos os colegas aqui aprovaram, agradeci, a gestão vetou, a Câmara derrubou o veto e o projeto está aí, a discussão está aí e vai ser resolvido. Com fé em Deus, eu espero que daqui a 30 dias ou menos disso, os garis e esses demais funcionários possam ser contemplados com o seu direito, que é um direito que outros municípios já pagam, é um direito que está na Constituição. Abre espaço para outros vereadores que queiram usar a tribuna com tempo, 3 minutos, para que a gente possa ser mais breve, porque tem outras matérias para discutir. Vossa Excelência falou sobre o item que eu coloquei, eu tenho direito de resposta, Vossa Excelência. Então, que Vossa Excelência cumpra o regimento da casa. Um minuto, por favor. Pronto, agora sim. Vossa Excelência está cumprindo o regimento, até porque tem 3 mandatos, tem que saber disso. Então, assim, eu só espero dos legisladores aqui da Câmara, dos senhores vereadores, que não se mantenha leis dúbidas.
dubilidade nas leis, que se tenha claridade, porque é o seguinte, se tem um artigo aqui dizendo que se tem que ter critérios, que se embasa em uma lei do Ministério do Trabalho e outras leis, e se coloca e se estabelece 40% para todo mundo, isso aí é impossível de ser realizado, nobre colega. Só para esclarecer essa questão. No mais, agradecer a Vossa Excelência Vereador pelo minuto de Robson. resposta. Muito obrigado. Senhor presidente, nós temos, acredito que, uma pauta importantíssima a ser discutida aqui. Primeiro, a questão da database. Né? Eu trouxe essa discussão, né, em outra sessão, né, que os funcionários públicos, eles ficariam penalizados se a database fosse 31 de janeiro. Né? A gente perderia um mês na revisão salarial, vereadora Verusca. Só receberíamos a partir de fevereiro. Então, o projeto aqui traz uma outra informação importante e coloca como janeiro. Isso é bom para os funcionários públicos, não a partir de fevereiro, 31 de janeiro, mas já a partir de janeiro. Sem especificar a data. Isso quer dizer que pode ser a partir do dia 1º, se assim o gestor entender. Nós temos aqui os servidores da limpeza pública do município. E é importante, eu acho que é importante dizer que se é uma coisa que está dando certo nessa gestão, é a capacidade de dialogar com os funcionários públicos no sentido de garantir direitos que esses servidores têm. Coisa que anteriormente não era respeitada. Anteriormente não era respeitada. De forma que eu quero dizer aos servidores aqui da limpeza que vocês sabem que vocês têm direito à insalubridade, não é da gestão de Adriano para cá. Vocês sempre tiveram direito à insalubridade. Sempre. Então, não vão, por quem está querendo se aparecer como bom moço, de pai da bondade, pai do projeto, não vão por aí, porque alguém está querendo levar vantagem em cima de vocês. Vocês sempre tiveram direito. E só quem vai garantir esse direito é o prefeito Adriano. Muito obrigado. Dando seguimento, vereador Igor. Diante da discussão, eu vou alertar aqui aos colegas, e é bom que não esteja impasse em nenhum artigo dos projetos apresentados, porque, salvo engano, dia 30 desse é o último dia para qualquer tipo de projeto que venha trazer benefício, gratificações. Daí em diante, a nossa lei eleitoral proíbe, porque é ano político. Então, já esteja ciente que hoje é dia 5, né? Nós temos 25 dias para resolver essa questão. De antemão, diante dos projetos, e para ser justo, eu parabenizo a iniciativa da gestão com relação a isso e pondero, vereador Robson, em um sentido. Esse mesmo jeito, essa mesma forma, e eu não vou, a minha posição não será diferente com esses projetos, foi feito no ano de 2012, dos melhores projetos a nível de magistério desse município, feito com a PLB, com os funcionários, e foi feito no ano da eleição. E alguém dizia uma interrogação: será que vai dar para pagar? E o ex-prefeito, a ex-gestão, na pessoa do ex-secretário Nilson, naquele momento a Câmara se mobilizou e só aprovou, a PLB sabe, depois do sinal da categoria, e foi aprovado o projeto para ser justo. Esse também chega em ano de eleição. Mas, da mesma forma, eu como vereador fiz com o projeto que garantiu direitos
que até então os servidores do magistério não tinham. É uma luta, essa PALB vivia na justiça. Eu me posicionei e disse, no dia que a PALB, que a categoria, os professores disser, é dessa forma que queremos o plano, e foi assim, foi votado. Então, esses entram agora, parabenizo a gestão pela iniciativa, não importa se é ano de eleição, vai beneficiar o cidadão, e eu acho que nós, vereadores, quem somos nós para criar qualquer tipo de empecilho? Finalizo no nosso prazozinho, para não dar problema, tem até o final do mês, a gente tem que definir. E, Neide, tem a questão aqui do projeto da coordenadoria, e tem ainda aqui nos critérios que Dona Maria coloca aqui, tem ainda um impassezinho, a questão que foi levantada pelos vereadores da nomeação dessa coordenadoria, que foi levantada pelo vereador Reinaldo, pelo vereador Robson, que no projeto fala que é prerrogativa do prefeito. Nós devemos estar sentando aí nos próximos dias para estar definindo isso, para não criar qualquer problema para o trabalho de vocês. Era isso que eu queria falar com relação aos dois projetos. Vereador Igor, Vossa Excelência colocou... Vereador Isaías, só um momento. Mais algum orador quer usar a tribuna? A respeito dessa questão, desse projeto, vereador Igor, temos que marcar uma reunião, os vereadores, as pessoas que estão à frente do projeto, o pessoal da prefeitura, Neide, para que a gente possa definir realmente, definitivamente, quais vai ser esses critérios, o que é que vai ter que ser acrescentado, porque não adianta a gente ficar aqui discutindo na tribuna e não resolver a questão do projeto. Já é a terceira sessão que a gente discute a mesma situação e não dá seguimento. Então, hoje, você trouxe aqui para nós vereadores esses critérios. Temos que analisar também a questão do parecer jurídico, porque ele fala de uma peça que não está em consonância com a lei. Então, é importante que a gente discuta com o nosso assessor também essa questão. Acho que a gente tem que marcar uma data para definir essa questão. E também discutir essa questão do projeto de lei 06, que autoriza o Poder Executivo a revisar os vencimentos. Nós, em reuniões lá em cima, estávamos discutindo a questão da data. Nilson colocou muito bem que aqui não fala sobre essa data. Nilson sugere que a gente discuta e o valor do salário, que aqui está um valor e, na realidade, é outro. Então, temos que encaminhar esse projeto para as comissões, conversar com o jurídico, para a gente também ver se na próxima semana a gente pode votar esses projetos. Eu acho que o projeto já foi enviado aqui para essa casa, o parecer jurídico, referente ao projeto dos professores, o 06 de 2016, foi bem rápido, viu? Os professores estão com moral. E aqui já está dando um parecer favorável ao projeto. Eu vou ler aqui uma parte do que fala o assessor jurídico. Em leitura do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o mesmo quer reajustar os vencimentos dos servidores, dos professores do município, tendo, para tanto, apresentado o projeto de lei sobre comento. Ocorre que a Lei 11.738 de 2008 passou a ser aplicável, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 859.994, CSC, decidiu a citada lei federal, passou a ser aplicada a partir da data 27 de 4 de 2011, data do julgamento do mérito, em que declara o piso dos professores da educação básica. Assim, após essa data, todas as leis que regulamentam o salário básico inferior ao preconizado na lei federal é nula, que se refere que está sendo discutido, de pleno direito, motivo pelo qual entende-se que a Câmara de Vereadores de Teofilândia somente deverá aprovar o projeto de lei apresentado, se compatível com o piso nacional. Aí ele colocou aqui, assim, estando em conformidade com a legislação federal,
O referido projeto se encontra em consonância com a Constituição Federal, artigo 61, inciso 1º. 2. Conforme acima dito, bem como atende interesse da população de Teofilândia. Então, diante de tudo que exposto, conclui-se que o projeto de lei número 06, de 4 de abril de 2016, de iniciativa do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a revisar os vencimentos dos servidores do Magistério Público de Teofilândia, apresenta-se em consonância com a legislação vigente, não havendo óbice a sua aprovação. Então, esse é o parecer Jones Couto dos Santos. Então, já existe o parecer favorável. Então, vamos discutir a questão que foi colocado lá em cima, Nilson, para que a gente possa apresentar na próxima semana. Em relação ao projeto da Coordenadoria da Mulher, temos que pensar uma data aqui, para que a gente, se possível, na próxima terça-feira, se todos puderem estar presentes, e solicitar a presença do assessor jurídico e do advogado da Prefeitura, seria interessante que a gente discutisse, já fizesse a mudança necessária e a gente colocasse em votação. Então, tem mais algum vereador que queira usar a tribuna? Não, né? Não tendo mais nada para a ordem do dia, passo para as explicações pessoais. O vereador Raimundo quer usar a palavra. Queria só deixar registrado aqui, na última desta sexta-feira, visitou o Centro Missionário aqui de Teofilândia, o deputado Alex da Piatã. Ele teve uma visita no Centro Missionário e até olhando também as máquinas que existia lá, onde tinha a fábrica, né, de sandália. Eu acredito que vai vir bons lucros aqui para o Centro Missionário de Teofilândia. Né, é algo muito bom, que acolhe muitas crianças e tem muito ensinamento bom. E também agradecer a presença desse deputado, que já é a terceira vez que ele se faz presente aqui no município. Foi logo quando ele se elegeu, eu agradecer os votos que eu obteve aqui em Teofilândia, aqui na Câmara, e teve no feriado 3 de Santo Antônio, e agora, na última sexta-feira, aí no Centro Missionário. É realmente importante, Raimundo. Várias discussões aqui nessa casa, já foi apresentada emenda, inclusive para a ajuda do Centro Missionário. Outras gestões sempre colaboraram com o Centro Missionário, porém, essa gestão até a presente data, não sei se já regularizou a situação da ajuda, não tenho esse conhecimento se já foi regularizado. Várias discussões aqui dos colegas vereadores, pedindo um apoio da Prefeitura, do próprio centro, que pessoas vieram aqui. Eu acho que é um projeto importante para o nosso município, que atende várias crianças carentes, e eu acho que a Prefeitura tem que, sim, disponibilizar um recurso para esse fim. E outra questão, Igor, que você colocou, que eu me passei, a respeito dessa questão dos projetos que o colega colocou aqui. Acho que já foram votados aqui vários projetos importantes para o nosso município, e não é só esse é apenas mais um que vem para essa casa, e esperamos que seja aprovado e que a população, o funcionário ganhe com os projetos que vêm para essa casa. Tenho vários projetos aqui em decorrer do meu mandato, que estão hoje aí, inclusive a questão do transporte escolar. Eu coloquei na época do gestor Jackson a ajuda para transporte universitário. Até hoje, todos os gestores que estão assumindo o mandato estão cumprindo, isso é importante. Porém, essa gestão teve alguma dificuldade, mas está cumprindo em uma parte. Eu acho que a educação, a gente tem que pensar sempre em investimento mais e mais e mais. Não ficar tentando retalhar certas condições que nós sabemos que a maioria das pessoas não tem. Presidente, meio minuto só para agradecer aos vereadores que assinaram o pedido de abertura da CPI para investigar a questão do cemitério. Essa é uma questão que toda a população, isso tem que ter muita responsabilidade,
Nós, enquanto vereadores, nós não estamos aqui para brincar. Isso é algo muito sério e nós precisamos saber que fim deu o cemitério que foi comprado com dinheiro público. Temos decreto em mão e não sabemos que fim deu esse cemitério. Nós precisamos, por uma questão moral, uma questão de honra, dar uma resposta à comunidade de Teofilândia. Muito obrigado. Ok, vereador. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui presentes. Volte mais a essa casa. Esperamos que na próxima sessão podemos aprovar todos os projetos que estão aqui na pauta da discussão. E, em nome de Deus, na presença de todos, declaro encerrada a sessão.